Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre pentecostalismo, vamos falar sobre a gênese do movimento, o pai fundador, se assim pode dizer, apesar de algumas pessoas não gostarem de atribuir aí a origem do pentecostalismo a esse homem, mas nós vamos falar de Charles Fox Parham, vamos falar aí sobre as origens do movimento pentecostal. A gente está aqui então para mais um dos nossos vídeos de conteúdo, né? Você tem percebido que nós temos aqui na quinta-feira vídeos de resenha de livros, desde livros teológicos até, enfim, livros das mais diversas áreas. E segunda-feira é o dia da gente trazer aqui então esse tipo de vídeo com conteúdo dentro desse campo da teologia histórica, que é a minha área de atuação, né? Então, enfim, a gente está organizando dessa forma, sem contar que algumas semanas, então, a gente vai trazer aqui também mais um vídeo durante a semana, que pode ser que saia na terça, na quarta ou na sexta, que é quando eu recebo, então, material das editoras que são parceiras, das editoras que enviam material para a gente aqui, e eu faço um inbox aqui com vocês, então, no mínimo, você tem aí no nosso canal 2 vídeos por semana. Então, fique ligado aí, né? Você está aqui, não é inscrito no canal, veio aqui por causa desse tema, inscreva-se no canal, porque essa é a nossa rotina aqui, tá? E não esqueça, já vou falar logo de dar o like, compartilhar aí o vídeo para aumentar aí né, a entrega do nosso conteúdo para mais pessoas. Muito bem. Vamos ao nosso assunto de hoje, né? Muita gente atribui e muita gente gosta de atribuir as origens do movimento pentecostal ao livro de Atos dos Apóstolos, né? Você vai conversar com algumas pessoas, principalmente se for alguém de origem pentecostal, né? De linha pentecostal, ele vai dizer que a gênese do movimento ela se dá lá em Atos 2. Mas, entretanto, porém, todavia, um olhar atento para a história da igreja mostra que não, né? Um olhar atento para a história da igreja mostra que pós aquele contexto ali de Atos dos Apóstolos, aquele contexto ali das igrejas do período dos apóstolos, que vai se estender então até as viagens missionárias de Paulo, as igrejas que Paulo plantou e que outros apóstolos também plantaram, que não só plantaram, mas aqueles que elas cuidaram também. Após aquilo ali, nós temos um arrefecimento dessa noção, dessa questão. E para falar bem a verdade, tirando Atos dos Apóstolos e 1 Coríntios, né, a gente não tem menção a essas questões sobrenaturais. E veja, eu não estou, né, criando uma cisão dentro da Bíblia de maneira nenhuma, só estou citando isso daqui para a gente entender que do ponto de vista histórico, né, depois de Atos dos Apóstolos e 1 Coríntios ali, a gente não tem mais nenhum relato significativo dessas ênfases em questões espirituais e tal, ou de uma certa assimilação daquilo que está acontecendo com aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos ou que tinha na igreja de Corinto. A gente não tem. Vai surgir depois o movimento montanista, né, que é um movimento que vai advogar ter aí algumas novas revelações de Deus e tudo mais. Tertuliano, depois de um certo tempo, vai se unir a esse movimento, mas é um movimento que foi considerado herético, é um movimento que defendeu coisas bem complicadas ali. A própria igreja fez questão de acabar com esse movimento, né, e enfim, ele sumiu na história aí. E aí, a gente vai ter, então, já do século XX, né, novamente, então, uma espécie de uma tentativa de ressurgimento de um grupo que vai advogar, então, línguas estranhas, como tinha lá em Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, línguas estranhas, né? Se é igual lá em Atos dos Apóstolos é outra história, novas revelações, dons de cura e tudo mais, né? Que vai ficar conhecido como movimento pentecostal, então. E o grande nome, né, que a gente precisa pensar quando a gente pensa nessas origens, então, é esse pastor metodista chamado Charles Fox Parham, que nasce em Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos, e ele faz parte, durante a sua vida, de um movimento que é um movimento de cura divina, né? Começou-se a se ter uma ênfase aí no final do século XIX nessa questão de curas, nessa questão de uma intervenção divina e tal, relacionada às doenças e tudo mais. O Charles Fox Parham
era adepto a esse movimento. E acontece que ele, numa certa altura da vida dele, ele começa a se reunir com um grupo, né, um grupo de alunos para uma certa escola bíblica e também para um culto de oração à noite. E, isso aqui são relatos dele, né? Eles começam a estudar, então, o livro de Atos dos Apóstolos, focando no entendimento do que era aquele falar em línguas que tinha ali em Atos dos Apóstolos, né? Eles vão observar ali como é que os apóstolos então falaram em línguas, bem como Cornélio falou em línguas, bem como também os discípulos ali de João Batista, né? De João Batista, ou ex-discípulos de João Batista, né? Citados ali no capítulo 19, e eles vão entender o seguinte, analisando o livro de Atos nesses estudos nessas reuniões de estudo e oração, eles vão entender que se o falar em línguas era um sinal da presença do Espírito Santo nos tempos apostólicos, talvez o mesmo fosse verdade ainda no contexto deles, ou seja, no século XX. E é então que essas reuniões, elas passam de ser simples reuniões para estudo bíblico e oração para serem reuniões focadas na busca, então, por receber esse dom, por receber esse sinal de Deus, receber essa comprovação do Espírito Santo vinda nesse sinal de falar em línguas. E aí então esse grupo vai ser encorajado pelo Charles Fox Parham, tendo chegado a essa conclusão, né, de que o falar em línguas era esse símbolo e tal, e que estava disponível para eles, encorajados aí pelo Charles, eles vão então orar e vão dizer que experimentaram pessoalmente o poder do Espírito Santo. O relato que ele vai trazer é que em algum momento das primeiras horas da manhã ali, né, uma coisa extraordinária aconteceu. Uma das estudantes, uma jovem chamada Agnes Osman, pediu para que o Charles orasse por ela, impusesse as mãos sobre ela para orar de uma forma mais veemente ali sobre ela, e ela então recebe o dom do Espírito Santo, recebe o dom de falar em outras línguas. Olha o que o Charles escreve, ele diz assim, olha, coloquei minhas mãos sobre ela e orei. Eu mal tinha completado 3 dezenas de frases quando a glória recaiu sobre ela. Uma auréola parecia cercar sua cabeça e seu rosto, e ela começou a falar o idioma chinês e foi incapaz de falar inglês por 3 dias. Quando ela tentou escrever em inglês para nos contar a sua experiência, ela escreveu em chinês. Então veja que relato, né, mais sobrenatural, né? Ele vai dizer então que colocando as mãos sobre ela e orando, ela então começou a falar um outro idioma, no caso, o idioma chinês. E não só falar chinês, mas quando ela for escrever, ela escreve também em chinês. Em breve, isso que aconteceu então com a Agnes Osman, vai acontecer também com as outras pessoas ali que participavam dessa reunião e vai acontecer com o próprio Charles Fox Parham. Então perceba, apesar dele ser tido como o pioneiro desse movimento pentecostal, ele não é o primeiro a falar em línguas, e sim uma das suas alunas, uma das suas discípulas. Mas ele vai receber também, posteriormente, né, supostamente, esse dom. E aí, enfim, como ele é o líder, óbvio, né, que nele a coisa tem que ser um pouco mais ampla, né? E ele vai dizer então que ele recebe o dom de línguas e passa a falar sueco, bem como diversos outros idiomas, ou seja, ele recebe o dom de variedade de línguas, ele não fala somente uma língua igual a Agnes falou, somente o chinês. Mas entre o grupo, eles vão dizer que havia ali gente falando russo, falando japonês, falando búlgaro, falando francês, falando boêmio, norueguês, italiano, húngaro e espanhol. Uma grande variedade, né? Ou seja, baseado naquilo que está lá em Atos dos Apóstolos, que havia pessoas ali de várias nações que ouviram, então, aqueles galileus, né, falando das maravilhas de Deus na língua deles, é o que eles vão dizer que está acontecendo aqui, vários idiomas de várias nacionalidades diferentes, né, vamos dizer assim. Só que a grande questão que a gente já tem aqui, e assim, saindo um pouco da questão histórica, né, abrindo um parênteses na questão histórica, né, é que você percebe, então, que na origem do movimento, na gênese do movimento, o que se entendeu e o que se buscou, então, foi falar, a exemplo de Atos dos Apóstolos, em outros idiomas conhecidos. Não havia essa noção, então, de falar, sei lá,
qualquer sons, né, qualquer labachúria, vamos dizer assim, e dizer, isso daqui é uma coisa de Deus. Não, eram idiomas conhecidos, eram idiomas existentes, eram idiomas que, se houvesse pessoas ali, então, que falassem aqueles idiomas, elas iriam reconhecer naturalmente, iriam entender, compreender certamente o que estava sendo dito ali. Perceba que disso que a gente tem com Charles Fox Parham, com Agnes Ozman, com esse primeiro grupo, para o que se tem hoje no movimento pentecostal, se tem então uma variação, uma mudança muito grande, que eles precisam explicar o que aconteceu, né? Quem que estava certo? Será que é lá o Charles Fox Parham que estava certo com os idiomas que eles supostamente receberam? Ou será que é essa variação que vai ter depois e essas línguas que se tem hoje que ninguém entende nada, que lugar nenhum do planeta, da galáxia fala, e eles vão atribuir isso aí a uma coisa espiritual e tudo mais? Quem está certo nessa história, né? É uma pergunta que fica aí para os nossos queridos irmãos pentecostais responderem. E aí, então, voltando à história do Charles Fox Parham, né? Ele vai dar um nome para esse movimento, né? Ele vai dar o nome de Movimento da Fé Apostólica e vai alegar que essas novas experiências, então, elas iriam constituir aí um novo Pentecoste, uma nova era na igreja, um novo tempo na igreja, um tempo de renovação, um tempo de crescimento, um tempo de expansão por causa do Pentecoste, por causa dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Enfim, ele e os seus alunos, então, né, estavam convencidos de que tinham realmente recebido o Espírito Santo. E isso, pessoal, é a centelha do movimento pentecostal. 1901 é a centelha para esse movimento que existe até hoje e que daí em diante só foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que, historicamente, já se tem alguns problemas aqui nesses relatos, tá? Primeiro, as versões são conflitantes em relação ao que aconteceu. A própria Agnes Ozman, ela vai contar essa história de uma forma bem diferente. Por exemplo, enquanto o Parham afirmou que a Agnes Ozman demorou 3 dias para voltar a falar inglês, ela mesma vai afirmar que não, que no outro dia ela já estava falando inglês normalmente, tudo mais, que o dom de falar chinês foi só um dia, que depois ela já voltou para o idioma dela normalmente. O Charles vai afirmar que ele havia conduzido os alunos a um estudo do livro de Atos dos Apóstolos e após esse estudo, ou seja, como conclusão desse estudo, eles receberam então o dom do Espírito Santo. Os alunos vão dizer que não foi assim, que isso não é verdade. Eles vão dizer que, na verdade, o movimento acontece, essas coisas sobrenaturais acontecem, e quando eles vão questionar sobre a validade daquilo, sobre aquilo que estava acontecendo, o Parham, então, vai indicá-los o livro de Atos dos Apóstolos para dizer, olha, isso que está acontecendo com a gente é o que já estava descrito lá. Ou seja, o relato dos alunos é de que a leitura do livro de Atos ela é posterior ao movimento, né? E uma outra questão, talvez a mais grave, é que alguns acontecimentos posteriores demonstraram que essa noção que eles tinham de que estavam falando em outros idiomas, de que receberam de Deus, então, essa capacidade, não se sustentou, não passou nem perto disso de ser outros idiomas. Ou seja, a história e as experiências comprovaram que o dom que eles disseram, né, receber não era nada mais, nada menos do que meros sons sem sentido, desarticulados ali, que eles simplesmente enrolavam a língua e falavam e achavam estar falando então em russo, em francês, em sueco e tudo mais. E isso, gente, vai ser algo desastroso, tá? Isso é uma coisa que vai ser assim... vai cair como uma bomba no meio desse movimento, porque quando esse movimento surge, ele ganha, né, os jornais, ele ganha, enfim, as notícias aí, e, enfim, quando se prova, quando se mostra que a coisa não era igual eles estavam dizendo, é um balde de água fria que cai, de certa forma, ali sobre eles, né. Por exemplo, o Parham, então, baseado nessa ideia de que eles receberam dons e de que falavam outros idiomas, ele começou a se gabar nos jornais, né, de que eles não precisariam perder tempo, né, em escolas de idioma para que os missionários aprendessem outros idiomas para irem pregar a palavra de Deus. Eles poderiam facilmente pular essa etapa e enviar diretamente os seus missionários, simplesmente orando para que Deus desse a esses missionários então a capacidade de falar em outros idiomas. Só que acontece que a Sociedade Bíblica Missionária investigou 18 pentecostais aí da escola de Parham
que foram para o Japão, para a China, para a Índia, né, com essa ideia, então, de que haviam recebido o dom de falar nesses idiomas e foram para lá, então, pregar para os nativos desses países na sua própria língua. E a Sociedade Bíblica Missionária acabou descobrindo, e os próprios missionários, né, acabaram também admitindo que não foi isso que aconteceu, que quando eles chegaram, sei lá, por exemplo, na Índia, para pregar na Índia, para falar no idioma deles lá, as pessoas não entendiam o que eles estavam falando e muito menos eles entendiam o que as pessoas estavam dizendo. Quando chegaram no Japão para pregar em japonês, por exemplo, para começar a falar sobrenaturalmente em japonês por ter recebido esse dom do Espírito Santo e falaram, os japoneses ficavam assim, né, tipo, o que é isso que esse povo está falando, né? Isso não tem nada a ver com o nosso idioma. Ou seja, os 18 que foram investigados, nenhum deles falou o idioma que havia dito falar de modo sobrenatural concedido pelo Espírito Santo. Mostrou-se então que isso nada mais era do que uma farsa. E eu digo farsa aqui, eu nem estou dizendo que eles, tipo assim, arquitetaram isso para enganar as pessoas. Não, eu até penso que eles acreditavam mesmo que tinham recebido de Deus um dom de falar outro idioma, mas acontece que na hora de comprovação disso, isso não aconteceu. Eles não haviam recebido coisa nenhuma. As pessoas não entendiam coisa nenhuma que eles estavam dizendo, né? Ou seja, não era verdade. O que eles disseram ter recebido de Deus não era verdade, não era de Deus, não era aquilo que eles estavam dizendo. Outra coisa, além de falar línguas, né, a Agnes Osman, que é a primeira lá, ela vai dizer que também escrevia em línguas, né? Ou seja, ela não só recebeu o dom de falar em chinês, como também escrever em chinês. E escreveu em chinês. Escreveu, tem foto disso, tem relato disso. E eu vou deixar aqui para vocês verem a imagem da escrita em chinês da Agnes Osman. Que não é chinês coisa nenhuma. Não é chinês coisa nenhuma, gente. Tem, né, as fotografias mostram aí. E essas fotografias foram, inclusive, publicadas em jornais, né? Foram publicadas aí no Topeka Daily Capital, também no Los Angeles Daily Times. E é uma escrita inelegível que, enfim, além de não ser chinês, não é nada parecido com idioma nenhum, com coisa nenhuma que se tem em lugar nenhum, mostrando que também aquilo que Agnes Osman advogava ter recebido de Deus, não recebeu coisa nenhuma. Ela não falou chinês, ela não escreveu em chinês coisa nenhuma. Outro ponto que a gente precisa trazer para essa questão histórica é que Charles Fox Parham era um homem de um caráter muito duvidoso. Era um homem que acusações gravíssimas são colocadas na conta dele e não são simplesmente questões para dizer assim, são haters, né, como se diz hoje, são inimigos. Não, eram questões graves, questões que foram, enfim, pesquisadas e historicamente foi vista a veracidade dessas questões. Uma delas é que talvez nem está ligado diretamente com ele, né? Está ligado com os alunos dele, mas que acaba minando, de certa forma, a credibilidade dele, né? Alguns alunos dele 5 alunos, foram orar para uma mulher doente, deficiente, na suposta intenção de exorcizá-la, né? Expulsar o demônio dela. E, gente, eles bateram na mulher. Espancaram a mulher até a morte. E a ideia deles é que eles estavam expulsando dela um demônio de reumatismo. Foram condenados por esse crime, né? Foram condenados por assassinato. Isso julgou a reputação do Parham, dos alunos e da igreja na lama. Parham também foi preso em um hotel em Santo Antônio, no Texas, acusado de homossexualismo. Ficou na cadeia por 4 dias. Alegou ser inocente, mas tem-se um escrito, né? Tem-se uma confissão dele integral que ele fez em troca da sua liberdade, ou seja, confessou que realmente tinha cometido aquele crime, homossexualismo nessa época era crime, né? Enfim. Outra coisa, ele começou uma campanha de arrecadação de doações para uma expedição à Terra Santa, a Israel, né? E ele prometeu que ele iria encontrar a Arca de Noé e a Arca da Aliança. Só que ele precisava sair do estado que ele estava e ir até Nova York para zarpar de Nova York, pegar o barco de Nova York, né? Até a Terra Santa para descobrir então, né, a Arca de Noé, a Arca da Aliança. Ele nunca comprou passagem, nunca entrou no barco. Arrecadou dinheiro, arrecadou fundos, mas nunca comprou e voltou tempos depois alegando que ele não comprou passagem. Não foi porque ele havia sido roubado, foi assaltado. Enfim, além dos desvios doutrinários, né, vou citar alguns. Por exemplo,
Parham defendia a imortalidade condicional, ou seja, ele entendia que os ímpios seriam exterminados e não seriam submetidos ao tormento eterno. A imortalidade seria somente para os salvos, os ímpios então seriam aniquilados. É o famoso aniquilacionismo, né? Tinha visões muito equivocadas a respeito da queda. Ele acreditava que a redenção era uma mistura entre o esforço próprio e a ajuda divina. Ele ensinava que Deus devia a sua graça à humanidade, ou seja, não era graça, né? Era algo que Deus nos devia, ele era obrigado a fazer por nós. Ele acreditava e ensinava que buscar atendimento médico era um sinônimo de falta de fé. Inclusive, uma família que era seguidor de Parham teve um filho que foi morto porque adoeceu e eles, instruídos por Charles Fox Parham, eles se recusaram a procurar ajuda médica e a criança morreu. Ele ensinava que os brancos europeus eram descendentes das 10 tribos do norte, lá de Israel, né? Ou seja, eles migraram lá do norte quando foram invadidos pelos assírios e fundaram então a Europa. E eles eram então o povo realmente, o povo escolhido de Deus. Ele ensinava que o dilúvio aconteceu por causa de casamento misto, ou seja, de brancos casando com negros. Deus desagradou daquilo e mandou o dilúvio. Por quê? Porque Charles Fox Parham era racista. Um grande racista. Pra vocês terem uma ideia, ele apoiou abertamente a Ku Klux Klan, que era aquela organização extremamente racista, que matava negros, inclusive, né? Lá nos Estados Unidos, em 1927, tem uma declaração pública dele apoiando a Ku Klux Klan. Então, ou seja, perceba, as línguas faladas eram falsas, o fundador do movimento tem um caráter vergonhoso, era um herege, tudo isso colocado na conta aí dessa pessoa, desse indivíduo que deu origem a esse movimento pentecostal. Algumas pessoas vão dizer, não, o movimento pentecostal é com William Seymour, lá na Rua Azusa, em Los Angeles, 1906, né? Avivamento da Rua Azusa. Acontece, gente, que o William Seymour foi aluno de quem? Charles Fox Parham. E por causa da questão da segregação racial que havia, inclusive, o Seymour, ele estudava sentado numa cadeira no corredor, porque não podia sentar na mesma dentro da classe com os alunos, ouvindo aulas do Charles Fox Parham, né? É essa ideia que começa então com esse movimento de fé apostólica de Parham, com Agnes Ozman, com essas outras pessoas, que vai ser importada e que o próprio Seymour vai beber disso e depois vai levar isso, né, para Los Angeles, lá para a Rua Azusa e tal, e vai começar esse movimento, de onde vão sair, né, vai ter influência, melhor dizendo, Daniel Berg, Gunnar Wingre, né, que vão vir para o Brasil e vão fundar aí, em 1910, 1911, a denominação Assembleia de Deus. E da Assembleia de Deus, né, aqui em Belém do Pará, Celina Albuquerque, né, vai ser a primeira que vai falar em línguas no solo brasileiro, né? Enfim, supostamente falar em línguas, né? Quer dizer, perceba que tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. E a gente precisa fazer algumas perguntas, né, pessoal? Alguns vão dizer assim, mas está indo no ad hominem, né? Está atacando o homem. Não estou atacando de forma nenhuma, eu estou dizendo o que está registrado na história, né? A história está aí, a história que conta isso, não estou atacando ninguém, muito pelo contrário. Mas a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Será que Deus, o Espírito Santo, escolheria um contexto de erro, de mentira, assim, né? de caráter duvidoso e tudo mais, de questões que foram comprovadamente falsas para trazer novamente um movimento de renovação para a igreja e tudo mais, né? Eu acho que, enfim, a gente precisa pensar nisso daí, né? A gente precisa pensar nessas questões. Em outros vídeos eu vou trazer aqui as questões textuais, as questões exegéticas, as questões bíblicas, e o nosso objetivo hoje é falar somente desse contexto histórico, apresentar para vocês aí então essa figura, Charles Fox Parham, que é considerado o pai do movimento pentecostal. Quero deixar como recomendação para vocês esse livro aqui de John MacArthur, olha, Fogo Estranho. Se você quiser saber mais, não só sobre Parham, mas sobre, enfim, surgimento de diversas outras denominações, né? MacArthur trabalha muito bem isso daqui nesse livro, Fogo Estranho. É isso, o que você acha? Coloca aí nos comentários, vamos ser respeitosos aí nos comentários, né, pessoal? Tanto os que
são pentecostais ou que não são. A questão aqui é trazer a informação histórica, né? Depois vai ser outro momento da gente discutir os textos e tudo mais, mas enfim, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários, vamos seguir conversando aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tchau, até os próximos vídeos do nosso canal.